Eu quero, nesta oportunidade, saudar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, com muita alegria, daremos continuidade neste estudo sobre o Apocalipse, sobre esse estudo falando sobre as últimas coisas, sobre a revelação que João teve na ilha de Patmos, e hoje nós falamos na semana passada sobre Apocalipse capítulo de número 1 e terminamos o capítulo de número 1. Hoje, na sequência, o capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz o seguinte, esse texto da Bíblia: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Esse é o texto da Bíblia e passaremos da mesma forma a conversar com cada um de vocês sobre cada versículo, cada palavra. Ele inicia dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Até no domingo passado a gente vinha tratando sobre o capítulo de número 1 de Apocalipse. O capítulo 1, na realidade, ele é como se fosse quando a gente lê um livro, tem o prefácio. O prefácio, o que ele é? Ele é, na realidade, em 1 ou 2 páginas, ou 3 páginas, ele é o resumo do livro todo. Assim também, o livro de Apocalipse, ele traz um resumo do que o livro todo vai tratar, desde o comecinho até no final. Ele resume isso no capítulo de número 1, sendo, portanto, uma introdução. Sendo, portanto, em linhas gerais, ele coloca todos os pontos ali no capítulo 1, dando um panorama do que o autor, que é Jesus, ele manda o seu anjo para explicar e revelar a João, e pede que João escreva isso para mandar para as igrejas. Quando ele diz aqui no capítulo 2, carta às 7 igrejas da Ásia, nós vamos tratar aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. São 2 capítulos que eles são cartas às igrejas, que são essas cartas. Essas cartas, elas são cartas direcionadas aos líderes da igreja, e nós vamos ver aqui que no versículo anterior que nós lemos, que foi o versículo 20, que é o último versículo do capítulo 1, diz o seguinte, porque nós já falamos aqui, a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, quando diz escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, é ao líder da igreja, ao pastor da igreja, aquele que estava na direção da igreja naquele momento ali. Diz que as 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quando João escreve ao anjo da igreja, e ele diz aqui que era para ele retransmitir para a igreja, ele está falando de uma pessoa natural, de uma pessoa física, uma pessoa que existe, uma pessoa que poderia distribuir, compartilhar desta palavra para todos
os que faziam parte daquela igreja. Quando diz então aqui, começa no capítulo 2 e capítulo 3, nós estamos falando aqui de cartas às igrejas, e nós temos 7 igrejas que são representativas, elas representam a igreja em todas as épocas, desde a igreja primitiva até a igreja atual. Entenda-se aqui a palavra igreja, não uma instituição eminentemente formal, não. Quando fala aqui da igreja, fala do corpo de Cristo, fala daqueles que são comprados e remidos pelo sangue de Jesus em todas as épocas da igreja, em todos os lugares, eles constituem a igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, coloca 2 pontos. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está trazendo aqui, enfatizando a autoria. Quem que tem a autoria? Quem que é o autor dessa carta? É o próprio Jesus. Ele disse, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, ele anda, não está parado, ele não está num lugar fixo. Jesus, ele, através da ação do Espírito Santo, da ação vivificadora hoje, da ação restauradora, da ação operadora do Espírito Santo, o Senhor ele vai trabalhando de uma forma dinâmica, de uma forma viva. A obra de Deus é uma coisa viva, a obra de Deus é uma coisa que ela vai caminhando. Da mesma forma, o mesmo Senhor diz que ele anda no meio da igreja, independente de onde os nossos irmãos estiverem, seja longe, seja perto, em situação de dificuldade, em situação talvez nem tanto de dificuldade em alguns momentos, mas a caminhada cristã ela implica sempre em aflição, sempre em tribulação, sempre em angústia, e não vamos conseguir fugir dessa realidade. Mas o próprio Jesus, ele diz que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele anda no meio da sua igreja, ele se encarrega dessa missão de constantemente, pessoalmente ele faz a verificação da sua igreja. Por quê? Porque ele ama a igreja, ele deseja o bem, e a própria Bíblia diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então o próprio Senhor, que ele é o autor da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o mentor da igreja, ele é o nosso Senhor, ele caminha pessoalmente no meio da igreja, e ele não esconde nada, e dele não há nada escondido, tudo está claro diante dos seus olhos. E ele diz aqui, versículo 2, eu sei as tuas obras. Tudo quanto nós fazemos, tudo quanto nós imaginamos, ou aquilo que nós queremos imaginar, o Senhor já conhece. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência. Essa carta à igreja de Éfeso, num primeiro momento, ela representa a igreja dos tempos primitivos, a igreja do primeiro século, que foi a igreja apostólica, a igreja em que os apóstolos vivenciaram aquele período, estiveram trabalhando naquele primeiro período. E Jesus, que ele tinha sido crucificado, ele ressuscitou e ele subiu ao céu, mas ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse Jesus está no meio da sua igreja, está no meio do seu povo, e ele caminha, representando então o primeiro século da caminhada da igreja, os primeiros 100 anos aproximadamente da caminhada da igreja, mas que nós trazemos lições importantes e que permanecem até hoje. Nós temos lições maravilhosas desta carta de Éfeso para os nossos dias. A igreja hoje é constituída de pessoas no mundo todo, em todos os lugares, que comungam dessa esperança, dessa fé em Jesus Cristo como seu Salvador, vivem para Ele, andam com Ele e aguardam na sua volta gloriosa.
E nós temos lições maravilhosas aqui, quando diz: eu sei as tuas obras. O Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor compreende aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer. Então, quando o texto diz: eu sei as tuas obras, fala de alguém que é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele é onipotente. São características que somente Deus tem essa característica. E quando o Senhor diz que Ele sabe as nossas obras, nós podemos ter a certeza que o Senhor, Ele está sempre observando e conhece o íntimo e o profundo. Aquilo que nós fazemos, o Senhor Ele sabe não apenas aquilo que nós estamos fazendo aparentemente, exteriormente, mas o Senhor conhece a motivação do coração. A motivação pela qual você está fazendo alguma coisa para Deus. E o teu trabalho, o Senhor conhece o teu trabalho, o Senhor conhece o teu esforço. O Senhor reconhece aqui que o trabalho que alguém faz para Ele, Ele está observando tudo isso. Meu querido irmão, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Permaneça trabalhando para o Senhor. Nós temos essa lição maravilhosa. O Senhor conhece as obras, o Senhor conhece o trabalho, o Senhor conhece a tua paciência. Paciência fala de uma virtude, fala de uma qualidade que ela está ligada com a palavra longanimidade, ânimo longo. A pessoa ele não se altera, a pessoa ele não se imediatamente por qualquer coisa ele consegue esbravejar ou romper ou se irar, mas a pessoa ele suporta longamente. Por isso a palavra longanimidade, a palavra paciência, ela está ligada com a palavra longanimidade e representa uma das qualidades que o cristão precisa ter na sua caminhada. Quando nessa igreja primitiva, no primeiro século da igreja, a igreja era perseguida, quando os nossos irmãos foram mortos, mas aqueles irmãos perseveravam com paciência. Jesus chega a dizer, no seu ministério aqui na terra, ele diz: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Por falta de paciência, a pessoa perde a salvação. Por falta de paciência, a pessoa perde a família. Por falta de paciência, a pessoa perde valores maravilhosos. Todavia, aquele que guarda essa palavra, nós temos isso como uma lição para o presente, lição para a atualidade. Guarda a paciência. E Jesus disse: eu sei a tua paciência. Mesmo os nossos irmãos na igreja primitiva, passando por tantas agruras, por tantas perseguições, por tantos martírios, e foi a época em que a igreja foi martirizada em extremo, todavia eles pacientemente, mesmo na hora da morte, sendo martirizados, eles não negaram o Senhor. Por quê? Porque está dizendo aqui o Senhor: eu conheço a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e os achaste mentirosos. Fala do período de uma extrema perseguição que a igreja passou naquele primeiro momento, e as próprias circunstâncias, elas serviram para separar aqueles que efetivamente serviam ao Senhor daqueles que queriam apenas por um interesse estar junto com a igreja naquele primeiro momento. Então, quando vem a prova, quando vem a tentação, quando vem a tribulação, quando vem a angústia, quando vem a aflição, quando vem o sofrimento, tudo isso, ele de uma forma ou de outra acaba separando aqueles que são fiéis, aqueles que são tementes, aqueles que procuram ser puros, daqueles que seguem momentaneamente apenas por um interesse próprio ou por alguma outra facilidade momentânea que a caminhada cristã talvez ele imagina ter. Portanto, e sofrestes, versículo 3, e sofrestes. Quando a Bíblia diz sofrer, fala
de uma coisa que ela é apertada e dali sai espremido um caldo. Este que é no sentido original, que quer dizer a palavra sofrer. Sofrer é quando vem de algo que ele é sofrido, que ele é apertado. Quando o coração fica apertado, quando a alma fica apertada. E a Bíblia diz exatamente que os irmãos da igreja primitiva sofreram. Coloca uma vírgula e tens paciência. Novamente ele retoma aqui a palavra paciência como uma virtude necessária, uma virtude muito importante na nossa caminhada. E trabalhaste pelo meu nome. Olha que coisa maravilhosa. Jesus enfatiza novamente que ele vê a igreja em Éfeso e ele está elogiando os queridos irmãos, dizendo: sofrestes, vocês foram apertados, vocês foram moídos, saiu desse aperto do Império Romano, saiu até um caldo de tanto apertar, saiu sangue, mas vocês tiveram paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Olha que coisa por demais especial, coisa maravilhosa, coisa sublime que nós extraímos da Bíblia aqui como uma lição para o presente. Jesus ele vê, ele conhece e ele elogia quando precisa elogiar. E Jesus ele compara essa igreja. Jesus ele traz aqui um elogio para essa igreja. Jesus traz aqui uma palavra nobre, ele dirige para essa igreja, dizendo que isso faz parte de um momento especial na caminhada daquela igreja. Tanto é que o próprio Senhor reconhece e elogia essa atitude e esta fase no qual eles perseveravam humildemente. Não te cansastes. Quantas vezes a pessoa nas agruras da vida, na caminhada cristã, entre a enfermidade, na família, dificuldades das mais diversas, sofrimentos, angústias, e a pessoa pode se cansar. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, ela diz: levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ela recomenda: levanta as mãos cansadas. Mesmo as mãos estando cansadas, prossegue na caminhada. Os joelhos estando desconjuntados, mas levanta, fica em pé, o Senhor vai te dar graça, prossiga na caminhada. A Bíblia diz lá no livro de Tiago: ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Agora no versículo 5, Jesus chama a atenção para um aspecto importante. Observem bem, Jesus vem agora, no versículo 4 ou melhor, Jesus chama a atenção para uma observação que ele vê na igreja. A Bíblia tem essa virtude que a Bíblia não oculta, a Bíblia não dissimula. A Bíblia mostra, por exemplo, em Davi, mostrou as virtudes de Davi, e a Bíblia mostrou também, a Bíblia mostra a falha de Davi. A Bíblia mostrou a forma como Salomão foi chamado e mostrou a forma como Salomão caiu e teve em queda. A Bíblia não oculta. A Bíblia mostrou a chamada do apóstolo Pedro, mostrou o dia em que ele negou Jesus e no dia que ele buscou novamente a misericórdia de Deus. Então, a Bíblia ela mostra os dois lados. E isso é uma preciosidade que nós temos desse livro. É uma virtude que ela mostra tanto os erros quanto os acertos, as bem-aventuranças e as falhas. Os momentos de erro, de fracasso, mas tudo isso serve de lição para a nossa vida. E nós trazemos isso como um exemplo para as nossas vidas na atualidade. Então aqui, Jesus, ele, no versículo 4, ele traz uma observação. Ele que anda no meio da igreja, ele que observa, ele que olha, ele traz uma observação muito importante, bem pontual. Jesus ele não diz para a pessoa: ó, você falhou, e deixa em aberto. Não, ele pontua exatamente aonde foi a falha. Da mesma forma, o Espírito Santo hoje, nós trazemos isso como lição para o presente hoje. O Espírito Santo não deixa em aberto, o Espírito Santo ele mostra. Por isso que a consciência da pessoa, quando a pessoa falha, quando a pessoa serve a Deus um tempo, tem alguma falha, o Espírito de Deus ela vai
através da consciência da pessoa, o Espírito Santo trabalha, pontua, mostra onde está a falha, para que a pessoa, naquele ponto, a pessoa possa se arrepender. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Antes, Jesus, ele traz uma observação muito importante sobre o trabalho, sobre a paciência, sobre a perseverança da igreja de Éfeso, mas aqui ele pontua: eu tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Veja bem, um acerto que a pessoa tem não justifica um erro. A pessoa teve um acerto, é elogiado, é elogiado. Agora, se a pessoa falhou, aquela falha, a pessoa, ele vai ser cobrado diante de Deus. Então não tem como uma coisa compensar a outra. A pessoa trabalhou bastante para Jesus, a pessoa se empenhou, lutou, cansou, sofreu perseguição, e a pessoa pode, por exemplo, ter uma falha na sua vida. Não, não pode. Então a pessoa, por tudo aquilo que a pessoa fez, a pessoa recebe um elogio e no final receberá um galardão da parte de Deus. Todavia, o que a pessoa teve de momentos negativos na sua vida, a pessoa precisa daquele ponto pedir perdão, alcança a misericórdia e a pessoa prossegue na caminhada cristã. Então, não existe uma outra forma para a pessoa ter esta possibilidade de permanecer em comunhão com o Senhor. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Aqui fala, quando fala da primeira caridade, fala de um sentimento de amor para com as almas perdidas, de um amor para com uma humanidade perdida. Quando eles continuavam trabalhando de uma forma ardorosa, se empenhavam exemplarmente na continuidade desse trabalho que a Igreja Apostólica exerceu com muito amor, com muita dedicação mesmo. Todavia, no decorrer dos anos, aquilo passou a ser uma rotina, e quando torna-se uma rotina, acaba a gente perdendo aquela primeira motivação pela qual iniciamos aquele trabalho. Então, aquele trabalho precisa continuar? Precisa continuar. Só que a motivação, o que é a motivação? São uma humanidade perdida vir para Jesus. Uma humanidade perdida chegar ao Salvador, buscar ao Salvador. E isso eles estavam perdendo, estavam apenas lutando de uma forma exemplar, porém a motivação dentro do coração, aquilo que é no íntimo, aquilo que só o Senhor sabe, aquilo tinha se perdido no decorrer da caminhada. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Lembra-te, pois, de onde caístes. Essa é uma obra que o Espírito Santo faz. Ele mostra onde a pessoa caiu, ele mostra onde a pessoa tropeçou, ele mostra onde foi a falha. E arrepende-te. Arrepender-se é a pessoa reconhecer a sua falha, não jogar a culpa em outro, não jogar a culpa na sua família, nem no esposo, nem na esposa. A pessoa interiormente, a Bíblia está recomendando aqui: arrepende-te. Arrepende-te é no sentido direto da pessoa, é no sentido específico da pessoa. Arrepende-te você, não é jogar a culpa em outra pessoa. Arrepende-te você, busca o perdão. Arrepender significa a pessoa ter uma contrição interna, se humilhar diante de Deus, reconhecer que aquilo foi um pecado. Não é reconhecer que foi um desvio de conduta, não. Reconhecer que foi um pecado, que foi uma falha, a gente se desviar da fonte, desviar-se da nossa motivação original. Olha bem que Jesus está punindo aqui, está fazendo uma observação com relação à motivação do coração. Não era aqui sobre mentira, não era sobre adultério, não era sobre furto, não era nada sobre isso. Era sobre a motivação do coração, unicamente sobre isso. A igreja de Éfeso, ela foi orientada a buscar o arrependimento. E Jesus, ele pontua dessa forma aqui: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te. Vai aos pés da cruz, volta aos pés da cruz. Tem um bonito hino, marcou época na caminhada cristã: vai aos pés da cruz, de onde rica fonte
sai. Dali tem fonte salutar, dali tem fonte verdadeira, dali tem água viva para a tua alma, mas é a cruz, da cruz sai a fonte verdadeira para a tua vida. Não desprezes a cruz. O arrependimento não é você ter um aperfeiçoamento moral, não. Isso não conduz a uma eternidade com Deus. Não é você ter uma melhoria de vida, não é você ter uma reconsideração, não é você se adaptar à legislação, não, a Bíblia não está dizendo nada disso. Quando fala arrepender-se, é você reconhecer o pecado e ir aos pés da cruz. A pessoa que vai aos pés da cruz encontra misericórdia, encontra paz, e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Volta a praticar as primeiras obras com a motivação que você tinha no começo. Bendito é o nome do Senhor. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, tirarei do seu lugar o teu candeeiro, a tua luminária, eu vou tirar do teu lugar se não te arrependeres. Olha bem, que Jesus ele traz aqui, ele identifica onde está a enfermidade da pessoa, ele mostrou aonde estava o problema, mostrou onde estava a falha, deu um conselho, trouxe a receita, disse: você deve tomar esse remédio aqui, e agora ele traz uma observação: se tu não atenderes ao meu conselho, à minha receita, ao meu remédio, eu brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Essa é uma advertência clara e direta para nós, para mim e para você. Se nós não darmos ouvidos à voz do Senhor, de voltarmos ao Calvário, de voltarmos à cruz, o Senhor tira a nossa oportunidade, o Senhor tira a nossa possibilidade de sermos úteis nas mãos do Senhor. A porta que se abre é toda porta que se fecha um dia. Este é um princípio bíblico. A porta da salvação ela se abre, tem um dia que a porta da salvação se fecha. A porta da chamada de Deus na tua vida ela se abre, e tem um dia que a porta da chamada se fecha na tua vida. A porta da oportunidade para você fazer alguma coisa para Deus, ela se abre, e tem um dia que ela se fecha também. Enquanto a porta está aberta, Jesus está dizendo: pratica as primeiras obras, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Versículo 6, eu chamo a atenção de cada um de vocês, queridos irmãos, nesta oportunidade, para um conteúdo muito importante, para uma lição maravilhosa que extraímos para os dias de hoje. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tem duas vezes aqui a palavra aborreço. Aborreço, ela é odiar, ela é não desejar que tal pessoa permaneça andando com ele. Essa é a palavra aborrecer. Ele não deseja que tal pessoa, com tal atitude, continue caminhando com ele enquanto permanecer com tal atitude. Então, frisa-se bem. Jesus está dizendo aqui que ele ama, que ele considera, que ele convida. Agora, se a pessoa insistir num determinado caminho, a pessoa, ele é odiado, ele é aborrecido pelo próprio Senhor, porque ele insiste no caminho da desobediência. Agora, o que é os nicolaítas? É um termo que é usado tanto nessa carta aqui, carta de Éfeso, quanto depois na carta a Pérgamo também é usado esse termo nicolaítas. Refere-se a um grupo de seguidores de uma pessoa chamada Nicolau. E ele ensinava, ele trouxe uma influência na época para dentro da igreja, uma influência que ela não foi fundamentada no Calvário. Então, assim, quando fala de Nicolau, fala dos nicolaítas, que eram seguidores de Nicolau, nós vemos que
esse ensinamento deles foi censurado pelo próprio Senhor. Foi censurado por quê? Porque eles afirmavam, Nicolau ensinou, que não importava exatamente o conteúdo que você ensinava para a igreja, que você transmitia para os outros. O que importava era que você conseguia convencer as pessoas, que você conseguia convencer o grupo de pessoas, conseguia convencer o auditório. Então ele formou um grupo de seguidores que na prática eram bons comunicadores, eram pessoas que tinham uma comunicação exímia, eles eram pessoas que eles tinham uma facilidade na comunicação, eles convenciam pela argumentação. Porém a Bíblia está dizendo aqui, observem bem, e eles diziam que não importava o que você exatamente vai ensinar, mas se você convencer, o fim ele alcançou ele justificou os meios que você se propôs, que é convencer o teu público. Isso foi os nicolaítas, tá? E a Bíblia vem dizer aqui que Jesus censura severamente esse grupo de pessoas. Por quê? Porque eles traziam, através de um conjunto de facilidades, eles falavam aquilo que era doce ao coração das pessoas, ao ouvido das pessoas. E a mensagem doce, ela tinha um público que ela atraía, com certeza. A mensagem que era leve, a mensagem que era tranquila, a mensagem que era uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de positivismo, perfeitamente, ela atraía ao coração, ela atraía pessoas e convencia pessoas. Porém Jesus, ele vem de uma forma bem enfática dizendo: tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. Então a igreja primitiva, ela identificou isso e ela aborreceu, e o próprio Jesus disse, e ele elogia a igreja primitiva porque ele também aborrece. Por quê? Porque a mensagem central, a essência do cristianismo é a mensagem da cruz, é a mensagem da renúncia, é a mensagem não das obras, não do convencimento, muito menos do convencimento por um discurso mais tranquilo, mais fácil de ser adaptado ao ouvido humano, mas a mensagem central é a mensagem da renúncia, é a mensagem que a pessoa precisa entrar pela cruz, alcançar a misericórdia pela graça e permanecer em comunhão com o Senhor. Então aqui Jesus está dizendo que aquilo que é ensinado é muito importante, e Jesus aborrece as obras dos nicolaítas, e hoje ele traz essa observação atual: todos que procuram trazer uma linha de argumentação que traz uma mensagem mais doce para as pessoas, que não seja a mensagem oficial da Bíblia Sagrada, o Senhor está dizendo que o Senhor aborrece. Aqueles que facilitam o caminho, aqueles que alargam o caminho, aqueles que acabam trazendo uma mensagem fácil demais, um doce demais. Quem é que não gosta de um sorvete? Quem é que não gosta de uma sobremesa? Quem é que não gosta de um pudim? Todos gostam. Agora, de sorvete a pessoa não vive permanentemente, a pessoa tem que ter um alimento mais forte. Assim também a caminhada cristã. Assim nós não podemos viver apenas da ideia do positivismo, da ideia do determinismo, da ideia da facilidade, um caminho fácil, ou do caminho da prosperidade. Não, a gente precisa de estar ciente de que a gente precisa da mensagem pura da cruz do Calvário, que todos que precisam e de todos que querem, de todos que desejam, se querem ir para o céu, entre pelo caminho da humilhação, entre pelo caminho do Calvário, serás bem-aventurado, porque este é o caminho que o Senhor deseja para a tua vida. Versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus tem essa promessa maravilhosa: não entre pelo caminho dos nicolaítas, não entre pelo caminho esquecendo o teu primeiro amor, mas persevera no trabalho, persevera na paciência, na longanimidade,
confia na cruz do Calvário para a tua salvação, e o Senhor tem essa promessa maravilhosa na tua vida: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus abençoe grandemente. Até amanhã, Deus assim nos permitindo, pela sua infinita graça. Deus abençoe. Amém.